Bom, nesse bloco eu recebo o prefeito municipal de Nanuque, Roberto de Jesus. Vamos falar sobre a flexibilização do comércio. Prefeito, antes de mais nada, vamos falar o motivo do fechamento, né? Por que que foi fechado o comércio em Nanuque? Olha, nós estamos vivendo uma pandemia que ela é mundial, né? No sentido de que os governos que se atentaram primeiramente, tomando medidas de segurança, adotando o isolamento social, conseguiram conter por mais tempo a presença ou o avanço do coronavírus em sua cidade ou no seu estado. A gente vê aí alguns registros que mostram a eficiência da medida. Então a primeira coisa que foi recomendado a gente, a partir da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, foi a tomada de providências para a proteção da vida da comunidade. O comércio fechou em razão de uma necessidade que não é só local, ela é mundial, né? Onde retardou o fechamento, não só do comércio, mas a orientação de manter um afastamento, um isolamento social, onde se retardou isso, a gente percebe a presença do vírus com maior intensidade, né? Muitas pessoas infectadas e mortes que estão se dando de forma assustadora. Então, neste caso, diante dessas orientações que vieram, né, tanto da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Diretoria Regional de Saúde, Nanuque adotou providências no sentido de, primeiro, constituir um comitê. Qual é o papel do comitê? Para que um comitê? O comitê é para assessorar, orientar em posições técnicas, né, dar pareceres, opinar, para que o prefeito não fique num quadro desse sem base, sem dados, sem orientação técnica. O comitê gestor da crise, ele é composto, né, de profissionais da saúde, membros de governo, profissionais de forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, hoje em Nanuque, representantes também da CDL, da Ordem dos Advogados, presença também de representantes do Poder Judiciário, o Ministério Público tem participado também, né, deste comitê gestor. Então, qual é o papel do comitê gestor? O comitê gestor assessora o prefeito. Prefeito, então são decisões tomadas em conjunto, né? São decisões tomadas em conjunto que, uma vez decidido, é encaminhado para o prefeito fazer uma análise da legalidade daqueles atos, o que é preciso a prefeitura adotar, estruturar para dar efetividade à decisão que foi tomada pelo conselho, né, pelo comitê de crise. Então, ao receber as decisões, os pareceres do comitê, nós fazemos uma análise também. Nós vamos analisar a situação da prefeitura, a viabilidade daquela medida, em que tempo aquela medida poderá ser efetivada. Então, na verdade, é preciso esclarecer, né, a existência de um conselho, de um comitê de crise, né, que assessora o prefeito, tem um papel de assessoramento, e cabe a gente receber essas decisões, fazer uma análise também. Podemos discordar, podemos divergir também, né? Até porque o ato ele é praticado finalmente pelo prefeito, pelo gestor do município. Então é perfeitamente normal, em algum momento, a gente ter uma divergência. Por quê? O comitê, quando ele se reúne, quando ele decide com base naqueles dados que ele tem. Mas existe também uma outra realidade de prefeitura que nós, na hora de recebermos a decisão, nós temos que analisar, é possível efetivar agora? Demanda um tempo a gente atingir essa condição? O que na verdade ocorre é isso. E às vezes, por não esclarecer, fica parecendo que é um desencontro, fica parecendo que houve um desrespeito à decisão, nada disso. Nós queremos registrar que todo o diálogo até agora, firmado com o comércio, essencialmente, na maioria das vezes, quem buscou o comércio de modo geral, CDL e o comerciante, foi a prefeitura. A prefeitura buscou, reiteradas vezes, né, para fazer a conversa, para tentar discutir um caminho, um protocolo, para a gente ver uma forma do comércio retomar. Porque perde comerciante, perde o cidadão, perde a prefeitura, então não tem ninguém numa zona de conforto aqui. Todo mundo perde com o que está acontecendo. Agora, o que nós não podemos perder é a vida. São ações de prevenção e segurança. Né? Ações de prevenções que podem garantir vidas aqui, pode evitar o colapso do sistema de saúde do município. Né? Daqui a pouco bate na nossa porta e nós não temos condições de atender as pessoas. Nós estamos vendo isso acontecer no resto do país.
E aqui não chegou isso ainda, certamente pelas medidas que foram adotadas, de isolamento, de fechamento, e agora a gente começa a enxergar, por isso que eu pedi ao nosso secretário de saúde, para ir até o comércio, até o CDL, retomar a conversação, né? Nós que procuramos, é preciso que se diga isso aí, para que a gente pudesse construir um protocolo. E eu me comprometi que a decisão do comitê eu acataria. Então a decisão de flexibilizar, ela foi aprovada pelo comitê, flexibilizar para algumas atividades, foi aprovada. Vamos acatar? Vamos acatar. Agora, tem que ser para o dia 22? A prefeitura não tem condição de viabilizar isso para o dia 22. O que seria necessário hoje, prefeito, para o comércio reabrir? Olha, que na verdade nós estamos trabalhando a minuta de decreto, o novo decreto para alterar o decreto 24. Nós temos um compromisso de ter um termo de compromisso e responsabilidade, onde cada comerciante que for abrir, que for autorizado a abrir, ele vai assumir a responsabilidade. Nós estamos prevendo situações que possam inibir qualquer descumprimento das condutas que foram ou que estão sendo acordadas para que as pessoas possam observar, ou tenham que observar. Então, nós estabelecemos conduta a partir da conversa do próprio comitê, e a pergunta que se faz é o seguinte: quais são as medidas que vão ocorrer caso as pessoas não cumpram o que está estabelecido? Nós temos aqui bancos que filas estão se aglomerando, e a obrigação é do banco organizar a fila. Mas, no entanto, isso não vem ocorrendo. Então, quais são as medidas de responsabilização? Olha, no âmbito da prefeitura nós estamos discutindo, nós estamos fechando isso e constando no termo de compromisso e responsabilidade. Então é o decreto, é o termo de compromisso. A outra coisa, Nanuque é uma cidade que tem apenas 3 fiscais sanitários para fiscalizar todo um comércio. Então foi-me demandado, após essa decisão do comitê, a necessidade de treinar pessoal com condição de atuar fiscalizando o cumprimento das medidas. A gente sabe que há uma boa vontade, há um interesse do comércio em nos ajudar, no sentido de orientar com material informativo, com um grupo de trabalho passando de loja em loja. Isso é válido no sentido da orientação, mas nós temos que ter agentes de fiscalização para garantir aquilo que está sendo acordado entre prefeitura e comércio, a fim de garantir a vida das pessoas. Então, o retardamento, por que não dia 22? Porque há necessidade, e o secretário está encarregado disso, de buscar pessoas dentro da própria administração, em especial na área de saúde, para que a gente possa delegar as funções de agente sanitário, passando por um treinamento ainda essa semana, de modo que a gente tenha a condição de abrir o comércio com mais segurança na segunda-feira, no dia 27 de abril. Ou seja, a flexibilização vai acontecer, né? A flexibilização vai acontecer. É importante que as pessoas tenham consciência, aquilo que foi estabelecido, flexibilizar, vai acontecer. Por que não dia 22? Por essas razões que eu estou colocando. Necessidade de preparar quadros para poder atuar na fiscalização, bem como preparar os instrumentos que serão submetidos ao comerciante que vai estar autorizado a abrir. Existe um outro fator também. A prefeitura está preocupada. E aquelas atividades que não foram autorizadas? Eu tenho ali o que vende o cachorro-quente, eu tenho o cidadão que está lá na feira coberta, essa atividade não foi autorizada. Eu tenho a senhora lá do salão, o comitê não debruçou ainda. Nós estamos preocupados, estamos tentando enxergar um caminho que possa permitir também, de forma segura, essas pessoas atuarem na atividade delas. São pessoas que também estão passando dificuldade. Para ter uma abrangência maior, né? Para ter uma abrangência maior e, portanto, o pensamento e a ação da prefeitura, ela deve dar um mínimo de segurança às pessoas. Não é porque nós decidimos que o comitê decidiu que vai ser dia 22, né? Se decidiu 22, ou 22, ou 23, ou 24, que tem que ser. Nós temos que fazer exatamente, garantir a flexibilização, que nós garantimos isso aí, mas fazer dentro de uma condição de segurança para todo mundo. E a prefeitura não tem nenhuma dificuldade em dizer que o nosso quadro de agentes sanitários são 3. E que nós estamos formando, vamos trabalhar essa semana, para formar mais agentes e delegar essa competência para ele atuar junto ao comércio, além desses outros instrumentos que nós estamos trabalhando. Prefeito, uma vez vindo a abrir, né, qual que é o papel do lojista, né, nessa flexibilização, na reabertura?
qual que é o papel do lojista hoje para o comércio voltar a funcionar? Olha, eu vou falar de forma geral, não só do lojista, mas do cidadão de modo geral. O lojista sabe da importância dele manter o negócio dele aberto. A prefeitura sabe da importância do lojista ter sua loja aberta, né? Isso é muito importante para todos nós, para as famílias de modo geral. O cidadão que quer buscar o serviço, o bem de consumo, ele sabe que é importante ter a loja aberta. Então, todo mundo sabe. Agora, o que é preciso neste contexto de pandemia para que a gente garanta a loja aberta? Que as pessoas cumpram com as condutas, cumpram com as regras, que use sua máscara, que mantenha o distanciamento, 1,5 m a 2, que não faça aglomeração de pessoas, que use o álcool gel, que evite circular na rua desnecessariamente. Então, essa é uma conduta que a gente espera que o lojista, que o cidadão de modo geral, adote como condição para a gente manter a flexibilização. Agora, nós estamos flexibilizando para que dia 27 a gente tenha o comércio, essas atividades autorizadas abertas. Vamos começar. E se as pessoas não cumprirem? O termo de compromisso e responsabilidade está colocando para o comerciante, o lojista, a responsabilidade de garantir isso. Ninguém dentro do seu espaço comercial sem máscara, sem observar o distanciamento um do outro, sem o uso de álcool gel. Por quê? Não é o caso de notificar a pessoa a cumprir uma coisa que ele já se comprometeu. Por isso o compromisso que ele vai assinar. Olha, ele já assume um compromisso de que vai acontecer isso. Se a fiscalização sanitária chega lá e não topa isso, ele vai ser notificado de novo para cumprir o que ele falou que ia cumprir? Ele vai ser multado. Se acontece de novo, o que vai acontecer? Ele vai ser multado. Se acontece de novo, o que vai acontecer? Nós vamos suspender o alvará dele. A gente sabe que pode acontecer com um ou outro. Eu tenho convicção, certeza, que o comércio, de modo geral, ele vai obedecer às regras, porque é uma questão também de sobrevivência, de vida econômica. Se não obedecer às regras, nós não temos como flexibilizar, manter flexibilização. Então, pode voltar a fechar. Pode voltar a fechar. Se não obedecer regras, podemos voltar a fechar? Podemos. Mas obedecendo regra, surge casos aqui na NUC. Se ocorrer situações de constatação, comprovadamente, de pessoas infectadas, se começar a comprometer a segurança do próprio sistema, de estar atendendo a nossa população, vai ser uma situação, poderá ser uma situação que exigirá de nós medidas de contenção, de fechamento de algumas coisas. Nós oramos a Deus e confiamos que a gente não precise ou não vá passar por essa situação. Mas algumas situações que se materializarem, primeiro, não cumprindo as condições estabelecidas no termo de conduta que cada comércio vai assinar. Se a população não colaborar, fazer das vias públicas uma praça de exposição, o que já vem acontecendo de forma desnecessária, passeando em momentos que não é permitido passear, vindo à rua sem fazer, sem ter muitas vezes o que fazer. Olha, isso compromete a atividade comercial, porque vai aglomerar, vai comprometer empregos, porque se aglomerar, nós vamos ter que fechar de novo. Se as pessoas não nos ajudarem para proteger a saúde delas, proteger a cidade, proteger o comércio, proteger o emprego, dirá, né? E nossa comunidade, neste momento, me reporta em especial a esse cidadão que muitas vezes ele não tem o que fazer no centro da cidade. Então que fique em casa, meu amigo, né? Vamos buscar outras coisas dentro do nosso espaço de casa, de moradia. Nos ajude aí a proteger sua saúde, nos ajude a proteger a vida nessa cidade, nos ajude a garantir o nosso comércio aberto, né? Nós estamos aqui para caminharmos juntos. Podemos ter e vamos ter algum desencontro na hora de discutir, na hora de implementar as questões, e isso é normal, né? Agora, nós não podemos perder de vista a necessidade de a gente continuar conversando de forma respeitosa, orientando as pessoas para que elas cumpram as regras de forma disciplinada. E pode estar certo, o poder público, tanto quanto o empresário, o pequeno, o médio, o grande,
o poder público perde. Cidade fechada é ruim para todo mundo. Com certeza. Né? A fome vai bater na porta das pessoas, o desemprego. Então nós somos sim favoráveis a uma flexibilização. Agora a gente precisa ter uma base real, concreta, mínima de segurança para todos aqui. Porque na verdade, se fatos anormais acontecerem na cidade, é o poder público que vai ser demandado. E nós estamos falando da dificuldade que não é de Nanuque não. Realidade mundial. É uma realidade de mundo. Todo mundo está tendo dificuldade para acudir as pessoas em razão dessa pandemia. Não há sistema hospitalar suficiente para atender as pessoas. Eu fui acionado, né, essa noite por uma pessoa que teve um parente internado pelo socorro. As regras lá mudaram. Não dá para você entrar e sair num hospital hoje como se tivesse uma situação de anormalidade. Mas a pessoa não quer aceitar, ela quer entrar normalmente. Mas o quadro, a realidade hoje é outra. Então veja bem, nós vivemos numa cidade onde não está o caos instalado, onde não tem uma constatação de pessoas infectadas aqui, abarrotando o nosso sistema de saúde aqui. Mas algumas medidas foram adotadas e mesmo não tendo a restrição à circulação de pessoas de forma aleatória dentro de um sistema hospitalar, as pessoas não querem aceitar. Elas querem continuar entrando e saindo do hospital como se tivesse tudo normal. E não está normal as coisas. Nós precisamos proteger. Então eu estou dando um exemplo que numa situação em que a pessoa tem um ente lá internado e que ele não pode ter o acesso como ele tinha normalmente, entrando e saindo, ele está questionando porque ele quer. Então é uma questão hoje de consciência da nossa população, ajudar o poder público, né? Seja cidadão comum, seja o empresário de modo geral. Nós estamos fazendo esse apelo. O governo ele não esgota o diálogo, por mais que alguns tenham de forma equivocada produzido atos ou falas, né, que venham no sentido de querer que a gente estanque a conversa. Nós não vamos estancar a conversa, nós vamos continuar dialogando sempre. A nossa linha é de construção. Vamos desentender em algum momento, mas vamos sempre retomar a conversa. É isso que a população pode esperar do poder público municipal. A nossa disposição de continuar discutindo dentro do comitê quais as medidas que podem ser adotadas, como é que a gente vai enxergar a situação lá do feirante, da nossa feira coberta, por exemplo. Como é que nós vamos resolver a situação do vendedor de cachorro-quente? Como é que nós vamos resolver a situação da proprietária lá do salão, da manicure? Academias também. As academias. Então são situações que nós também estamos buscando, embora a decisão do comitê, né, não foi nesse sentido para essas atividades, foi para outras atividades, mas tem também essas categorias que a gente está buscando enxergar no todo. Mas quero aqui tranquilizar aos comerciantes de modo geral que apesar dessa pequena frustração da expectativa que tinha de abrir nesta quarta-feira 22, né, eu quero tranquilizá-los que Deus assim nos permitindo, na segunda-feira, dia 27, nós teremos o comércio, essas atividades que foram autorizadas a funcionar dentro dessas condutas que são estabelecidas como medida de segurança. Então, prefeito, a previsão para segunda-feira, dia 27, né? A previsão está mantida, de 27 de abril agora a gente está retornando algumas atividades aprovadas pelo comitê gestor. E quero aqui frisar, Diran e telespectadores da Três Fronteiras, a decisão do comitê ela é pautada em posição legal e técnica. Nós temos a normativa 17 do Estado que estabelece como diretriz algumas condutas e posteriormente nós tivemos aí agora a deliberação número 34, que prevê a flexibilização de algumas atividades. Então, com base em que o nosso comitê gestor da crise, que é um comitê de assessoramento, com base em que ele decidiu isso? Foi uma vontade pessoal? Tirou do nada? Não. Ele também se pauta em critérios técnicos, legais, que permita ele tomar uma decisão, né? Então foi ouvido profissionais de saúde, através de teleconferência, foi com base nessas deliberações do Estado a 17 e a 34. Então foi com base na análise do nosso sistema de saúde, como é que ele está hoje, número de pessoas infectadas, né? Tem ou não tem. Então é calçada, né, ou é baseado em dados que permitem tomar uma decisão. Então, tanto o comitê
que tem como orientação normas, diretrizes, seja a deliberação, né, que eu falei 17 e a 34, como prefeito também, eu tenho como fundamento a decisão do comitê, tenho, mas tem como fundamento também a realidade da prefeitura, que requer esse tempo, né, razão pela qual não é hoje a abertura, que requer esse tempo a preparação de fiscal sanitário. É diferente daquela brigada de pessoas que podem estar atuando, orientando filas. O fiscal sanitário, ele requer um mínimo de formação para que ele tenha condição de atuar. Então, além de fazer decreto, termos de responsabilidade, trabalhar a capacitação de fiscais para estar na segunda-feira na rua, junto com a nossa população e o comércio, essa é a condição que a prefeitura precisa para poder, ou para ter chegado à conclusão de que nós deveríamos abrir na segunda-feira. E que a gente espera a compreensão das pessoas. Não é nada pessoal, não é nada de dificultar, porque, repito, nós estamos na mesma tempestade, todo mundo está perdendo. E aí eu quero, mais uma vez, dizer aquelas categorias que não tiveram ainda autorização para flexibilizar, que o poder público, este prefeito, o governo, tem todo o interesse e empenho de estar junto ao próprio comitê. Eu tenho certeza que CDL também está imbuído desse sentimento, né? Como a OAB, que participa desse comitê gestor. Todos aqueles que estão ali dentro do comitê, todo mundo está preocupado com a situação de cada atividade econômica neste município, que todos nós sabemos e temos consciência que todos nós perdemos se a gente não conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Portanto, pode contar com o poder público no sentido da gente estar agilizando as coisas para que a gente possa realmente fazer a cidade voltar à normalidade. Isso aí, prefeito, muito obrigado, né, pelos questionamentos, responder os questionamentos, né, e colocar para uma situação que gerou, né, uma certa polêmica, uma expectativa muito grande, não só de lojistas também, como da população. Obrigado pela sua disponibilidade. Dieran, obrigado a você, a TV Três Fronteiras, obrigado a você que está tendo a paciência de nos ouvir, de buscar entender o que está acontecendo, e eu quero continuar dizendo que o melhor caminho é o diálogo, e nós estamos abertos e dispostos a manter esse diálogo com toda a cidade. Obrigado a vocês.